O objetivo desse nosso vídeo é falar das grandes tecnologias que estão impactando o agronegócio nas suas cadeias de produção integradas. Mas aonde se encaixa a tecnologia no agro? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com um planejamento estratégico. E nós bolamos um método chamado de Enjoy, que tem 5 etapas para fazer planos estratégicos, seja para empresas, para cadeias produtivas, para o próprio agronegócio brasileiro. Quais são essas 5 perguntas? Onde estamos? Para onde vamos? Que é os nossos objetivos. Como vamos? Que é a nossa estratégia. Quais projetos são importantes para mover-nos daqui até lá e como fazer isso acontecer? 5 perguntas. O papo sobre tecnologia está na primeira pergunta, que é onde estamos. Quando você vai fazer um diagnóstico, você olha para o ambiente interno de uma organização, do próprio agronegócio, de uma cadeia agroindustrial e olha para o ambiente externo, aquilo que está fora da empresa, fora da cadeia, que é o que está mudando no mundo, as novas tecnologias, o que está disponível hoje para ser aplicado e o que vai ainda acontecer. Então, feito esse contexto, eu queria selecionar as 10 mais impactantes, na minha opinião, a partir de agora. Vamos juntos ver quais são. Primeiro item está ligado a que é chamado hoje de fazendas inteligentes ou smart farming. Tudo o que aconteceu nos últimos anos e vem acontecendo com a gestão de dados, com a questão de imagens, com a questão de aplicativos, tecnologias que permitem uma gestão muito mais eficiente da fazenda, como se fosse uma fábrica, só que a gente sabe que não é fechada. Isso fez com que o conceito de hectare pode ser aposentado e nasce o conceito hoje de gestão por metro quadrado. Eu vou aplicar defensivo só onde precisa, eu vou aplicar fertilizante só onde precisa. Eu uso todo o pacote que está aí para ter essa fazenda inteligente. Essa é a primeira das tecnologias mais impactantes dos últimos anos. Segunda das grandes tecnologias está ligada à digitalização. É impressionante hoje como mudou a configuração do agronegócio, das cadeias, com as informações no digital, tudo na nuvem, a chance de você trabalhar os dados, contratos digitais, conversas digitais. Também você tem aí um impacto muito grande para as atividades futuras, graças a essa segunda palavra marcante, que é a da digitalização. Terceira palavra é a genética, e nessa palavra eu estou agregando também a nanotecnologia para caber em 10. Impressionante, desde a genética tradicional, da modificação genética, do que nós estamos vendo hoje sendo feitos da edição de genes, que você consegue mudar características de uma planta para que ela seja mais eficiente, para que ela consiga absorver mais a luz solar e converter em energia, para que ela respire perdendo menos água, para que ela tenha características de resistência, tenha características de produtividade, estresse hídrico. É impressionante o que está acontecendo. E no próprio alimento, com a modificação da genética, você consegue adicionar características ou remover características, como amargor. Esse é um exemplo interessante na laranja. Um exemplo na maçã é que você descobre qual gene que confere o escurecimento à maçã depois que você morde e deixa ela de lado. Você vai lá e desliga o gene e, portanto, ela dura mais tempo sem escurecer. Então, nessa parte de genética e da nanotecnologia, as micropartículas que estão sendo trabalhadas, também nós temos uma revolução aí acontecendo para que a agricultura possa ficar cada vez mais eficiente, usando menos recursos para produzir mais. A quarta palavra é a conectividade, que está ligada a uma revolução também na agricultura, que são os marketplaces. O que significa isso? Você consegue hoje, por conta da digitalização e de outras possibilidades, né, a conectividade, internet, tudo isso, ligar mais facilmente compradores e vendedores.
Isso possibilita com que um pequeno produtor que tenha 2 sacos de arroz orgânico produzido pode subir num sistema e ser encontrado por um comprador. Isso possibilita com que produtores que estejam fazendo hortícolas ao redor das grandes cidades, a agricultura chamada periurbana, possam ser encontrados por donos de restaurantes via marketplaces, via aplicativos e comercializar a sua produção diretamente, e um transporte no modelo de Uber pode levar essa produção. Então, é impressionante hoje o que você tem de modificação do jogo comercial, da venda de insumos, do próprio papel dos agentes com a chegada dos marketplaces, da conectividade, dos mercados virtuais, vamos dizer assim. Você pode participar da tua casa, comprando, vendendo, transparência de preços. Tem uma modificação muito grande no agronegócio devido a essa característica. A quinta palavra das top 10 que selecionei para mudanças no agro tem a ver com produtos substitutos ou fontes alternativas. O que significa isso? Vocês estão vendo, está sendo produzido bife que não vem do boi, camarão que não vem do camarão. São fontes alternativas, chamadas em inglês muitas vezes de plant-based, que tentam substituir a proteína tradicional com outras formas de produção dessa proteína. Vão ter o seu mercado, vão crescer, mas eu acredito que não ameaçam o grande mercado que as carnes têm aí. Mas é impressionante. Vocês vão ver imagens de impressão de carne bovina, camarão feito em laboratório com multiplicação de células e depois você chega ao formato do camarão. Nós temos que monitorar isso também nas tecnologias que estão à disposição e que podem tomar parte do mercado, trazer algum tipo de ameaça. A sexta tecnologia tem a ver com os biocomponentes e com as energias alternativas. Houve um crescimento muito grande nos últimos anos e será cada vez maior de produtos feitos a partir do bio que substituem os seus similares vindos de outras fontes, como o do petróleo. Então nós temos aí desde o tradicional biocombustível, bioplástico, a bioenergia, todas as formas de substituição que usam as fontes naturais. E também nessa área as energias alternativas que estão sendo usadas para a produção. Então hoje é comum você ver energia solar nas fazendas substituindo a energia que viria da rede e outras formas como biometano, biogás, que você permite a utilização de recursos que seriam resíduos dentro do que é chamado hoje da economia circular para trazê-los para a produção. Então a cana faz muito tempo isso, queimando o bagaço e gerando eletricidade, mas hoje você pode ter também o tratamento cada vez mais presente dos dejetos animais que viram fertilizante e de dejetos que viram gás que podem ser utilizados por caminhões, por ônibus. Então são coisas sensacionais acontecendo nessa área e tecnologias, mais uma vez, amigas do meio ambiente, porque vão substituir energias fósseis por energias renováveis, contribuindo com a questão de sequestro de carbono do ar e logicamente, a questão do aquecimento global. Sétima tecnologia, para deixar vocês assustados, tem a ver com a impressão de comida, futuramente impressão de sementes e de outras coisas, por incrível que possa parecer, né? A chamada impressão 3D, ou enfim, você pega os atributos que aquele produto tem, né, os componentes, e eles vêm para uma impressora que os desenha e faz parecer exatamente como se fosse desenhado pela mão humana. Então, impressora de pizza, impressora de bolo, impressora também, como nós discutimos, de camarão, impressora de carne. É impressionante as impressoras. Oitava palavra das top 10 de tecnologia tem a ver com agricultura regenerativa, bioinsumos. Tudo que está sendo desenvolvido para possibilitar um entendimento melhor do solo e trabalhar tecnologias que permitam o solo ficar cada vez melhor, se regenerando de um uso excessivo que foi feito.
e, em paralelo a isso, a chegada triunfal, vamos dizer assim, dos bioinsumos. São defensivos feitos de forma natural, são outros tipos de fertilizantes, são possibilidades de controle natural com insetos e outros que vão contribuir cada vez mais para um menor uso de produtos químicos tradicionais e maior uso de produtos que são renováveis e que possam significar talvez uma menor agressão ao meio ambiente. Então essa também é uma avenida, muita gente estudando e trabalhando em cima dessa palavra da nossa mega top 10 da tecnologia. Nona palavra tem a ver com rastreabilidade, transparência vinda de tecnologias como blockchain e outras. O que significa isso? O domínio dos dados na nuvem de todo o fluxo de produtos numa cadeia produtiva, possibilitando ao consumidor saber quem fez, como fez, características, possibilitando a um comprador rastrear todo o caminho feito por esse produto. Então, também aí nós temos uma redução muito grande de custos de transação, um aumento da transparência, uma possibilidade de identificar na hora se você tem algum lote com problemas, você sabe exatamente de onde veio. Isso significa também eficiência, além da já citada transparência. Décima palavra importantíssima que eu vou resumir em comunicação é toda a mudança que nós estamos vendo na relação de uma empresa com o seu consumidor final. Isso é possível com as mídias sociais, com todo esse avanço que percebemos nos últimos anos. Enfim, hoje um cara vai comprar um produto no ponto de venda, ele pode apontar o celular para aquele chamado QR Code e assistir um vídeo da produção daquele produto. Ele tem um monte de informações à disposição dele. As empresas se relacionam direto, as empresas têm as suas páginas, elas monitoram o que os consumidores estão falando dos seus produtos. Essa relação quase que direta hoje entre consumidor e a empresa possibilita um monte de oportunidades para você contar a história, para você se ligar diretamente e para você mostrar muitas vezes a forma sustentável com a qual a empresa vem trabalhando. Então, a comunicação nos últimos anos se revolucionou e muito mais vai acontecer ainda nos próximos. Vejam vocês, são 10 palavras que foram selecionadas com muita dor, tive que deixar algumas de fora, mas são fundamentais para que uma empresa, uma fazenda, possa olhar nessas 10 palavras quais são as oportunidades que estão na mesa, quais são as ameaças e se preparar de forma inteligente para navegar junto com essas 10 palavras. Vocês guardaram as 10 e já entenderam agora onde que elas entram num processo de planejamento estratégico. Elas entram quando nós estamos analisando o ambiente, fazendo um diagnóstico do que está acontecendo, para que eu possa participar de forma sustentável e lucrativa, perpetuando a nossa empresa, a nossa fazenda, a nossa família empreendedora, que é aquilo que nós queremos. É tempo de colheita da cebola na Holanda, mas ao invés de pessoas, máquinas. A Holanda compõe a região conhecida como Países Baixos e faz jus ao nome. 70% do território fica abaixo do nível do mar. Os constantes alagamentos foram resolvidos com a construção de grandes diques, o que trouxe segurança para o plantio. Se comparar com Santa Catarina, o país europeu tem metade do território e mais do que o dobro da população. Terra de batata, beterraba, cenoura e de cebola. Pequenos no tamanho, gigantes quando o assunto é a exportação da hortaliça. The Netherlands have a production share of about 2% when we talk about the world production of onions, but our export market share is 20%. So
95% of our production we export through 140 countries worldwide. Representatividade que começa já no campo. A colheita de cebola na Holanda começa em agosto e segue até setembro nas variedades do Tarde. E pensa na colheita. Em anos bons, eles chegam a produzir 90 toneladas por hectare. We are really happy if we produce between 70 and 80 tons a year. Because of the day length. Here we have a day length of 16.5, 17 hours, the longest day. Para obter produtividade é essencial a pesquisa. Nós estamos em uma das mais importantes universidades neste assunto, onde um dos principais focos é a produção de cebola. A Universidade de Wageningen possui 1.150 hectares e muitos deles de campos de cebola. Por aqui, os testes acontecem com um velho conhecido dos produtores brasileiros, o trips ou piolho, que, segundo o pesquisador, está se tornando um problema no país. We think it has to do with different ways of farming. Let's say 15, 20 years ago, the fields were in the winter less green as they are now. We now use more green fertilizers, and it means that the fields are much longer green than in the past. And trips is coming up a problem, but we have also some solutions to solve it. We use more chemical products, but there is one has introduced 5 years ago, and that's the best one nowadays we have to keep the trips away. Assim como no Brasil, os defensivos são essenciais para garantir a produção. In growing season, we're spraying every 7 days, like Mincosep and Fadango. We do that, I think, 10 times in the growing season every year. We're spraying for herbicides like 3 or 4 times, also every week. For the insects like trips is 3 times, and for the fungicides it is 5 times. Mas, assim como no mundo inteiro, existe a pressão pelo menor uso dos químicos. We have a spraying machine about 45 meters. We bought a new one with the new techniques, because the government wants that we spray less and we spray more specific. So we have to spray lower and with less pressure. E apesar de tudo isso, outra característica da produção holandesa é a competitividade. A média do custo de produção fica entre 8 e 10 centavos de euro por quilo, cerca de 45 centavos de real. One year we have 40 tons an hectare, the other year 75. So that's a very big difference. But the costs are most the same, and that is about 5,000 euros per hectare. That is for the machinery, for the seeds, for the pesticides, for the labor, for the fields, that all together. Normally we need to produce the onions for between 8 and 10 cents, and then we need a little bit more to live and to invest in new machines and everything. We can ship for 4 cents per kilogram from the Netherlands to Brazil, and I heard that the growers in Brazil, they need at least 10 cents from the grower till the market. So it's much cheaper from the Netherlands to South America than within South America to another place. Os galpões de armazenamento da cebola são gigantes, caixas em cima de caixas com um sistema elaborado para que os bulbos fiquem aqui por longos períodos. Esta é a segunda maior exportadora de cebola da Holanda. A Waterman tem capacidade de processar 140 mil toneladas de cebola por ano, o que equivale a 5.500 caminhões. Em época de safra, são 70 toneladas beneficiadas por hora. Yeah, the storage is, like I said, it's our hospital, so we make the onions better. They come in and they stay here as short as possible. We dry them,
Sometimes we cool them down or we heat them up, and sorting, packing, and then we send to our customers all over the world. O segredo está na combinação de dois fatores importantes: temperatura e umidade. O controle é feito em computadores como este, que coleta dados de sensores instalados nos caixotes. Lo mais importa por la cultiva es humedade relativa. Então, a ideia é para almacenar cebolas, a ideia é para secar em boa forma. As cebolas ficam armazenadas em média por cerca de 9 meses, mas dependendo da safra e qualidade, podem ficar até 1 ano. E naturalmente com este armazenamento oferecem aos produtores uma possibilidade para guardar cebollas e vender em qualquer momento, naturalmente no momento com melhor preço, por exemplo. Muito se fala também do apoio do governo holandês à produção de cebola. Nas entrevistas, os agricultores comentaram que recebem incentivos fiscais para a contratação de seguro das lavouras, mas não passa muito disso não. For example, a few years ago the price was 5 cents or 3 cents. We have to sell our onions. There are farmers that put the onions on the back on the building. And where was the government? I don't know where the government is. The government stimulated that we do a lot of with less chemicals. Every year we can spray less chemicals, and that makes it difficult. And that makes the price higher because we need people to put everything out of the field. The price for selling the onions is not coming higher with the cost. Nas lavouras da Holanda, 100% do trabalho é mecanizado. Tecnologias que já fazem parte do dia a dia dos agricultores há mais de 30 anos. The technology has changed a lot because it had gone from small machinery and equipment to much bigger. And also we make better quality these days and also a higher production per hectare. Maquinário que reduz a mão de obra. I work here most of part of the year only with my brother, but only in the harvest time we need some other people to drive the tractors and bring the crop to the farm. On the most is that 3 people extra. No beneficiamento das cebolas, elas também estão por todos os lados. Selecionam por tamanhos, embalam. Uma das únicas partes em que se vê trabalho manual é na seleção de qualidade, para a retirada de cebolas podres ou com defeito. Só que isto também está prestes a mudar. Esta máquina que está sendo finalizada vai ser a primeira do mundo a fazer a seleção da cebola com inteligência artificial. Além de fazer a seleção por tamanho, 7 diferentes, a máquina também descarta cebolas com defeitos internos e externos. And when we have at departure 1 bad onion, at arrival sometimes we have 5 bad onions. And for example in Brazil, they really do not like when we have bad onions because the onions is expensive, the custom clearance is expensive, documentation, transport. At arrival the onion has double the cost than here. So we need to give the best quality possible. Por ser um país pequeno, lavouras exportadoras ficam muito próximas do gigante porto de Rotterdam, como explica o presidente da Associação Holandesa de Cebola. So we can harvest and process and export the onions within a distance of about 100 kilometers. A Holanda exporta 90% da sua produção. Do outro lado do mar estão os mercados de 140 países, entre eles o Brasil. Em anos com baixa produção nacional e, em consequência, preços elevados na venda, a cebola vinda do país europeu se torna uma grande ameaça para o mercado interno. We always say that there must be happening somewhere something terrible, and then we can have our onions sent to the place that have the bad circumstances. Sometimes Brazil also has some shortages on onions, and then we are very lucky in the Netherlands because then we get high prices. Although it's not nice for the Brazilian people and the Brazilian growers. No futuro que envolve a produção de cebola, o caminho é longo, mas a Holanda com certeza já deu grandes passos.